A noite no Santiago Bernabéu prometia ser apenas mais um grande capítulo da rivalidade moderna entre Real Madrid e Manchester City na Champions League. Mas o que aconteceu dentro de campo acabou gerando muito mais do que apenas um resultado expressivo. A vitória do Real Madrid por 3-0, com 3 gols de Federico Valverde ainda no primeiro tempo, não apenas colocou os espanhóis em enorme vantagem na eliminatória, como também desencadeou uma forte reação nos bastidores do lado inglês. E o centro de toda essa repercussão acabou sendo justamente Pep Guardiola. Logo após o apito final, as câmeras flagraram Guardiola caminhando rapidamente em direção ao túnel do Bernabéu, visivelmente incomodado com o que havia acabado de acontecer. O treinador espanhol, conhecido por ser extremamente analítico e perfeccionista, parecia carregar no rosto a frustração de alguém que viu seu plano tático ruir diante dos próprios olhos. Segundo relatos de jornalistas presentes no Minutice estádio, Guardiola teria passado direto pela zona mista inicialmente, sem falar com a imprensa, algo relativamente incomum para alguém que costuma explicar suas decisões com detalhes. Dentro do vestiário do Manchester City, o clima também não era dos melhores. Informações divulgadas por veículos da imprensa inglesa indicam que Guardiola reuniu os jogadores logo após o jogo e fez um discurso duro. Não houve gritos exagerados, mas sim um tom firme e direto. O treinador teria dito que aquele tipo de atuação simplesmente não poderia acontecer em uma competição como a Champions League. Para ele, o problema não foi apenas o resultado, mas a forma como a equipe se comportou durante os primeiros 45 minutos. De acordo com jornalistas espanhóis, Guardiola também demonstrou incômodo com a maneira como sua estratégia foi interpretada pela imprensa após o jogo. O jornal Marca publicou que o treinador caiu na própria armadilha ao apostar em um modelo ofensivo que deixou o time exposto aos contra-ataques do Real Madrid. Essa frase teria circulado rapidamente entre membros da comissão técnica do City ainda no vestiário, aumentando o clima de irritação. O treinador espanhol sempre foi conhecido por sua confiança em sistemas táticos ousados. Em muitos momentos da carreira, essa coragem estratégica o levou a conquistas históricas. Mas em outras ocasiões, principalmente em jogos eliminatórios da Champions League, suas escolhas acabaram sendo alvo de debate intenso. Desta vez, a crítica girou em torno do posicionamento da linha defensiva e da ausência de um volante mais fixo para proteger o setor. Segundo rumores que começaram a circular na madrugada após o jogo, Guardiola teria assumido parte da responsabilidade pela derrota diante dos jogadores. Ele teria dito algo próximo de: "Se alguém falhou primeiro hoje, fui eu." A frase, ainda que não confirmada oficialmente, rapidamente ganhou força nas redes sociais e entre comentaristas esportivos. Muitos interpretaram o suposto comentário como uma demonstração de liderança, enquanto outros viram ali uma admissão de erro estratégico. Durante o intervalo, Guardiola tentou reorganizar a equipe. O treinador fez ajustes táticos e pediu mais controle de posse de bola. O City até conseguiu melhorar na segunda etapa, mas o estrago já estava feito. O Real Madrid, confortável com a vantagem, passou a administrar o jogo e explorar contra-ataques. Nos bastidores do futebol europeu, muitos comentaristas começaram imediatamente a discutir se aquela derrota poderia gerar consequências maiores para Guardiola e para o Manchester City. A pressão em torno do treinador sempre aumenta quando o assunto é Champions League, principalmente porque o clube inglês investiu fortemente para conquistar o título europeu de forma consistente. Alguns jornalistas ingleses afirmaram que a reação de Guardiola no vestiário foi uma das mais intensas desde que ele assumiu comandos do clube. Segundo essas informações, o treinador teria cobrado mais personalidade do time para o jogo de volta. Ele acredita que, mesmo com a desvantagem de 3 gols, ainda existe uma possibilidade de reação. Nos corredores do Bernabéu, também surgiram comentários sobre o momento em que Guardiola deixou o estádio. De acordo com funcionários do clube espanhol, o técnico do City teria parado brevemente para conversar com membros da comissão do Real Madrid. Apesar da derrota, ele teria reconhecido a qualidade da atuação do adversário e elogiado especialmente o desempenho de Valverde. Ainda assim, quem presenciou a cena disse que Guardiola parecia profundamente incomodado. O treinador caminhava com expressão séria e quase não demonstrava emoção. Para alguém acostumado a controlar cada detalhe de suas equipes, ver o adversário dominar daquela forma certamente foi difícil de aceitar. Na coletiva de imprensa, Guardiola manteve um discurso relativamente equilibrado. Ele reconheceu os méritos do Real Madrid e admitiu que o primeiro tempo foi determinante para o resultado final. Porém, evitou entrar em detalhes sobre possíveis erros estratégicos. Para muitos analistas, essa postura foi uma tentativa de proteger os jogadores diante da avalanche de críticas que começava a surgir. Enquanto isso, torcedores do Manchester City começaram a discutir nas redes sociais se o time ainda tem condições de reverter o resultado no Etihad Stadium. A tarefa será extremamente difícil. O Real Madrid pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim garante vaga nas quartas de final da Champions League. Do lado espanhol, o clima é de enorme confiança. O histórico do Real Madrid na competição europeia já é assustador para qualquer adversário, e uma vantagem de 3 gols apenas reforça ainda mais essa sensação de controle da situação. Mesmo assim, Guardiola parece determinado a tentar uma reação. Segundo pessoas próximas ao treinador, ele já começou a preparar mudanças importantes para o jogo de volta.
Algumas peças do time titular podem ser alteradas, e o plano tático provavelmente será diferente do que foi utilizado no Bernabéu. O treinador sabe que uma virada desse tamanho exigiria uma atuação praticamente perfeita do Manchester City. Além disso, seria necessário evitar qualquer erro defensivo, algo que claramente não aconteceu no primeiro confronto. Entre comentaristas esportivos, muitos lembraram que Guardiola já protagonizou reações impressionantes ao longo da carreira. No entanto, também é verdade que enfrentar o Real Madrid em uma eliminatória de Champions League nunca é tarefa simples, principalmente quando o time espanhol joga com confiança. Nos próximos dias, a expectativa é que a pressão sobre o Manchester City aumente ainda mais. A imprensa inglesa certamente continuará analisando cada detalhe da derrota em Madrid, enquanto os torcedores aguardam sinais de que a equipe ainda tem forças para reagir. Dentro do clube, porém, a mensagem parece ser clara. Guardiola quer transformar a frustração da derrota em combustível para o jogo de volta. O treinador acredita que o City precisa entrar em campo com intensidade máxima desde o primeiro minuto, sem repetir os erros cometidos no Bernabéu. Ainda assim, ninguém ignora a realidade do confronto. O Real Madrid demonstrou uma eficiência impressionante no primeiro jogo e mostrou por que continua sendo considerado um dos clubes mais perigosos da história da Champions League. Enquanto isso, a imagem de Guardiola deixando o gramado com expressão séria continua circulando nas redes sociais. Para muitos torcedores, aquele momento simboliza perfeitamente a surpresa e a frustração que marcaram a noite do Manchester City em Madrid. E agora fica a pergunta que não quer calar. Será que o City realmente tem força para reagir? Ou o Real Madrid já colocou um pé gigante nas quartas da Champions? Comenta aí o que você acha dessa história. E valeu demais por acompanhar até aqui. Valeu e que Deus te abençoe.